E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos, eu sou gênero fluido. A minha jornada dessa descoberta passou por várias etapas. Foi um momento em que eu... mais pra minha sexualidade do que gênero, na verdade. Foi quando eu comecei a questionar, tipo, nossa, talvez eu seja bi, porque tem essa amiga que eu gosto. Mas tem esse cara que eu também gosto. Daí eu comecei a perceber que eu me identificava mais com o cara, eu queria entrar no papel do cara. Então eu pensei, então eu gosto só de mulheres, mas eu quero ser o cara porque os caras podem ficar com mulheres, então eu sou lésbica. Minha jornada acabou começando assim, mas alguns anos depois ela acabou passando por outras etapas. Quando eu tinha 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a pensar, e se eu não for uma mulher que gosta de mulheres, mas um homem? Um homem hétero que não é cis. Eu acabei falando com a minha mãe, eu falei da possibilidade dela de... Eu comecei bem forte nisso, pensando agora, porque eu virei pra ela e falei, mãe, eu acho que eu não sou uma menina, eu acho que eu quero fazer terapia hormonal. Isso é uma coisa difícil. Até pra ela me aceitar como lésbica foi difícil, mas enfim. Mas quando eu falei isso, passou o drama sobre lésbica e veio o drama sobre ser trans. Ela falou, você não pode. Vitória, pensa na sua família. O que seus tios vão pensar? Olha a sua avó, você quer sempre matar a sua avó? E assim, isso acabou comigo quando ela falou. Eu tinha comentado comigo, só uma amiga que eu comentei na época. Eu não tinha muito contato com ela, mas era minha amiga. Então eu acabei deixando quieto, porque o medo, eu não sei, a vergonha que veio foi muito grande. Então eu deixei em stand-by isso, a possibilidade de ser trans. E continuei como lésbica, sem falar pra ninguém na minha família. É engraçado porque eu comecei a ver algumas coisas, Tumblr, né? Eu tava na época no Tumblr, né? Fandom, então eu tava começando a interagir com pessoas fora da camada social física, só online. Eu comecei a ver alguma coisa sobre pessoas que eram aces, aros, o que é um não binário. E começou a vir uma coisinha chamada gender queer, gênero fluido. Ok, existem essas pessoas. E um dia eu assisti uma websérie chamada Carmilla, que ela é baseada na obra de Charles Lefano, que foi a primeira obra sobre vampiros que predata Drácula, que era sobre uma vampira lésbica. E eles subverteram isso para ser uma obra feminista, o completo oposto. Você não vai vilanizar as mulheres lésbicas, que foi a intenção, por isso que Camila era uma vampira lésbica. Era pra vilania das mulheres lésbicas, a deturpação. E um dos personagens era não binário, La Fontaine. E eu, nossa, Lef, pessoa legal, e você vê o não binário no dia a dia, assim, Lef sempre... Só que é diferente o não binário, porque o Lef era sempre assim, eu não sou uma garota, eu não me identifico com nenhum dos dois. E eu acompanhei essa jornada da primeira temporada, e eu, meu Deus. Daí quando chegou a segunda, eu falei, tem alguma coisa que não está certa. Eu me identifico com mulher, mas eu também me identifico com cara. Mas em que espaço eu posso existir? Porque é diferente. Então veio essas perguntas e veio esse drama, eu falei, mas tem gente, e a gente também entra na questão de representação, né? E eu vi aquela representação acontecer de uma forma tão maravilhosa, e em nenhum momento o La Fontaine foi vilanizado ou foi uma vítima. E é o que você costuma ver. Como? Segredo de Brokeback Mountain, você vê um casal gay e termina em tragédia. Em toda a representação de mídia queer, gay, lésbica, você só vê tragédia. E eu não queria que a minha história fosse uma tragédia. E foi uma das primeiras vezes que eu vi e falei, não é uma tragédia, eu posso ser feliz. E eu não preciso sofrer para alcançar a minha felicidade. Mas ainda tinha essa coisa, me identifico com os dois, então o que veio? Então veio essa coisa de, rótulos, mas com rótulo você existe de certa forma. E a gente tem que entender que esses rótulos são uma forma de resistência e não só de resistência. Na criação de políticas públicas, falando em linguajar mais técnico,
Você tem que saber que esse público existe. Vamos usar um outro exemplo? Na Chechênia ou na Rússia, tem campos de concentração para gays. Qual é o argumento do primeiro-ministro? Não existem campos de concentração porque gays não existem, porque não existe no censo de lá, não coloca orientação sexual. Então, a partir do momento que você não tem essa nomenclatura, você não existe. Então, a gente também tem que pensar que a gente vive numa época, isso te coloca numa certa prisão, mas a gente vive numa época que é necessária para você conseguir sobreviver. E com isso, essa sobrevivência, eu acabei me encontrando no queer, não antes do queer mesmo, no gênero fluido. Porque aí vem a outra questão. Eu sou lésbica, eu sou gênero fluido, eu me identifico com os dois. Como eu posso ser lésbica? Então, daí veio o queer e me abraçou, porque o queer é um termo guarda-chuva. Ah, mas era usado como slur, era usado como uma palavra ruim. Foi reclamado nos anos 80. Meu Deus. We're here, we're queer. Get used to it. Nós estamos aqui, somos queer, se acostume. E a gente pode também entrar como gay, lésbica, assim, muito tempo foi usado como uma forma negativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, eu passei por coisas dentro da minha família. Não sei nem onde vai aparecer vídeo, se vai continuar só na faculdade ou se vai sair nas interwebs da vida, não sei. Eu quero dizer que, sabendo que eu existo, eu consegui achar uma forma de ser feliz e de me aceitar. Eu acabei não passando por um processo de disforia onde eu não aceitava o meu corpo. Eu não passei por um processo em que eu não aceitava a minha sexualidade, só foi tipo, eu tenho possibilidades, eu tenho chances, eu existo, e tudo bem. E acho que agora eu tô aqui falando, me expondo pra dizer que, pra você, que tudo bem ser você. Tudo bem você não saber, tudo bem você falar, eu sou uma coisa agora, e depois falar, não, eu sou outra, porque a vida é todo um processo. Eu acho que é isso que eu quero dizer agora. Ser diferente não é uma maldição. Ser diferente é o que todos nós somos. E é o que nos faz humanos. Eu tenho 35 anos e eu sou homossexual. Sim, eu sou gay. Ou qualquer outro nome que vocês me derem e que vocês sempre me dão como viado, bichinha, baitola. Eu sou tudo isso e você não tem nada a ver com isso. E pra mim, pra chegar numa fase tão segura de mim, tão consciente do que eu sou e o que é a minha essência, se é que existe essência, né? Isso é uma coisa muito fácil de estipular. Eu passei por poucas e boas, né? Até antes de eu entender realmente se eu entrava em alguma dessas categorias, né? São tantas categorias. Se eu era gay, hétero, ou se eu era homem, ou viado, ou bicha, etc. Eu acho que, assim, o que eu lembro até hoje, o primeiro grande desafio que eu tive na vida foi vencer o período escolar. Eu não tenho contato com ninguém dessa época e eu não faço questão de ter, porque foram pessoas que arruinaram boa parte da minha vida. E eu não tenho outra palavra para descrever isso. Arruinaram. Porque eu era uma criança que, ao invés de jogar o futebol com os meninos, estava brincando de pular elástico com as meninas. E por mim eu pularia elástico até hoje. Mas não tinha o que os meninos tinham, né? Não queria fazer as aulas de educação física, pedia dispensa, não queria estar no meio deles, porque as meninas eram muito mais legais, elas são muito mais legais. E aí vencer os apelidos do bichinha da sala, o CDF, das amizades interesseiras, né? Sou seu amigo, te respeito, mas isso vai durar até a próxima prova. Para vocês, diferente do que dizem, não é muito obrigado, mas assim, fodam-se todos vocês. Eu não preciso de nenhum de vocês mais. Mas de certa forma ajudaram a construir uma armadura para que quando eu chegasse aos 18 anos e conversasse com a minha mãe, vencesse um outro embate. Você vai, conversa com a sua mãe, a pessoa mais próxima, ela é super aberta, ela é super de boa, ela vai entender, ela
vai curtir a ideia. Ela não curtiu, ela teve vergonha e não quis mais falar sobre isso. Até então, meu padrasto foi a pessoa que até de certo ponto deu um apoio, embora ele seja um ridículo, mas naquela época serviu para alguma coisa. E aí você passar durante 9 anos acreditando que sua mãe foi a pessoa que mais te ajudou nesse processo. Ora, seu pai não podia saber. Quem podia saber? Ninguém podia saber. Seja gay, seja viado, mas lá dentro do armário. E aos 27 anos eu não aguentava mais essa situação e mandei uma carta para o meu pai, porque meu pai é uma pessoa super simples. Ela não ia entender o que isso significava, ia me não considerar mais filho deles, a família. E aos 27 anos eu escrevi essa carta, porque como é que eu vou conversar com uma pessoa assim? E aí meu pai me liga e fala assim, para com isso, não é nada disso, você é um filho e eu só vou ficar feliz se você estiver feliz. Porque não sei se por ser uma pessoa mais humilde, tem um pouco mais de sentimento, porque nesse campo eu sou um pouco parecido com a minha mãe, com sentimentos muito blindados, né? Sou mais parecido com a minha mãe do que imagino, então eu também a entendo muito bem. E foi muito difícil ter essa transformação para chegar e ter uma vida em família depois de 30 e poucos anos, né? Esse embate com a família é super importante, principalmente para você saber onde você está pisando e onde você está no mundo. Quem é você, né? Como que você vai ser respeitado? Bom, esse foi o segundo ponto de embate. Agora, o terceiro grande momento de dificuldade foi em relação a outras pessoas. A gente passa muito tempo se preocupando com as outras pessoas. Foi em relação a mim mesmo. Quem eu sou, né? E onde eu estou no meio de tudo isso. Eu passei por um relacionamento de 13 anos. E para vocês que acham que relacionamento gay não passa de uma semana, eu fiquei 13 anos. 13 anos? Mas curti pra caralho. Curti meu relacionamento pra caramba mesmo. E 13 anos depois acabou. Meu único relacionamento. E aí eu tô nesse mundo novo, né? Estou solteiro em 2017 com um mundo completamente diferente, né? E aí eu me vi em frente aos meus preconceitos todos. Se você acha que não existe gay preconceituoso, vou te contar uma coisa. Travesti, você não precisa mudar seu corpo para ser gay. Gay é porque gosta de homem, então você tem que ser homem. Fala igual homem, isso é coisa de mulher. Sabe o que é coisa de mulher? A mesma coisa que é coisa pra mim, que é coisa pra você. E eu entender que isso é a parte mais sublime em você entender o universo, demorou. Então, eu sugiro que vocês revejam os seus preconceitos. Você gay que fala das afeminadas, que dão a cara a tapa diariamente para que você possa andar de mão dada com seu namorado na rua, que fala mal das gordinhas, das ursinhas, onde já se viu, não está na academia, a sua língua devia estar dentro da sua boca. E há pessoas que, como eu hoje, sabem que tem muita coisa para fazer, tem muita luta, e que a gente é minoria, mas a gente não vai ficar quieto. É isso. Eu sou Miguel, tenho 23 anos, eu sou transexual. E transexual por quê? Deixa eu ver. Quando eu era pequeno, mais ou menos uns 7 anos, eu cheguei à conclusão de que eu não era menina. Só que eu tinha nascido num corpo de menina. Só que eu não sentia isso, eu não queria ser assim, eu não via isso. Eu sentia tipo, seria melhor se eu cortasse meu cabelo, seria melhor se eu conseguisse brincar com os meninos e tudo mais. E o mundo dizia que tinha uma caixinha dos meninos e das meninas. E eu não me enquadrava na caixinha das meninas. Então eu nem podia brincar com os meninos porque era brincadeira agressiva, podia me machucar, minha família colocava assim, as professoras colocavam assim.
E eu não podia brincar com as meninas porque eu era muito machinho para as meninas. E então assim eu cresci, sem um grupo certo, sem um lugar certo. Até a adolescência em que eu decidi que as coisas iam ser como eu queria que elas fossem. E eu vivia do jeito que eu quis e tipo, eu me identificava como um cara, eu agia como um cara, mas não tinha um nome, não tinha um rótulo exato para isso na época. Até que surgiu a questão da transgeneridade, que eu fui atrás, e na época me deu muito medo. Porque era possível, eu descobri que existia a possibilidade de alguém nascer num corpo e não se identificar com o gênero dele. E poder transitar para poder ter uma vida normal. Normal, assim, tranquila. E eu descobri isso naquela época, mas ainda não era seguro o suficiente, eu não tinha coragem de dizer isso pra minha família, eu não tinha coragem de dizer isso pra ninguém e nem me identificar dessa forma. Então, alguns anos passaram e tipo, recentemente eu voltei pra questão da transexualidade e eu percebi, tá, existe um nome pra isso, existe a possibilidade da minha experiência de vida ser diferente a partir de agora. Assim, a questão do primeiro beijo, a primeira vez, o primeiro contato com o mundo, eu queria ter tido esse contato como um homem, e eu tive como uma menina. E agora é possível ter como homem, é possível casar, ter filhos e ser pai, e ser noivo, enfim, agora eu posso me sentir mais à vontade com o mundo, mas ainda tem questões, ainda tem muitas questões. Agora eu preciso brigar na justiça para ter um nome, para as pessoas me identificarem com o meu nome. Eu preciso passar por algumas cirurgias para o mundo me identificar como homem. E aí eu me deparei com isso agora. Tipo, um mundo moderno, pós-moderno, e as pessoas ainda querem que eu brigue para existir. Então, agora eu tô tentando ter um nome, eu tô tentando existir, eu tô tentando me colocar, eu tô tentando casar, eu tô tentando ter filhos. Porque agora eu me descobri. Eu sou Miguel, eu sou um homem, eu nasci no corpo de uma menina. E agora eu preciso brigar pra porra pra existir. E pra conseguir viver o resto da minha vida como eu quero. Meu nome é Natália, tenho 22 anos e eu vou falar um pouco sobre bissexualidade. Quando começou a minha fase de começar a ter interesse por outras pessoas, sexualmente falando, romanticamente também, veio a questão de que eu me interessava pelos dois, basicamente. E eu via todas as minhas amigas e amigos falando que eles gostavam de um ou de outro, e ninguém falava sobre eu gosto dos dois. Então, de certa forma, todo mundo já tinha escolhido e esperavam que todo mundo escolhesse um lado, sabe? Então, ao longo da minha adolescência, muitas vezes eu me via falando, não, eu sou hétero, não, eu sou lésbica. Era difícil, porque dessa forma eu também não conseguia expor para o mundo, expor para minha família, porque, querendo ou não, eles fazem parte do nosso círculo, eles acabam sendo muito importantes na nossa formação. E eu simplesmente não tinha nada o que falar para eles sobre isso. Então, muito perante eles, perante o meu círculo, muitas vezes eu me anulei. Não falava sobre os meus parceiros, porque uma hora era uma mulher, outra hora era um homem, e todo mundo queria que eu decidisse. Todo mundo esperava que eu chegasse com alguma coisa certeira. Só que eu sou certeira quanto a isso, eu não tenho preferência. Eu sou bissexual e eu escolho os dois. E na verdade mais do que dois, porque não importa, sabe? Simplesmente não importa. Eu não vejo as pessoas pela genitália delas. É simplesmente isso, sabe? Então, chegou nos meus 22 anos. Nesse ano, eu me assumi bissexual pra minha família inteira. Foi complicado, porque muitas pessoas falavam, não, mas como é que é isso? Como é que funciona? E ao longo da minha vida inteira, vários parceiros que eu tive, por contar que eu sou bissexual, queriam propor coisas, não promíscuas, mas coisas como tuição. E tipo, eu não quero isso. Não é porque eu sou bissexual que eu quero promiscuidade, que eu quero um casamento a três. Não é nada disso, sabe? Eu só gosto de pessoas. Eu não preciso escolher entre um homem e uma mulher. Não faz sentido pra mim. E esse ano eu tive essa libertação de poder bater no peito e falar quem eu sou. E dentro do mundo LGBT mesmo, eu não sou lésbica ou gay totalmente, tipo, ou heterossexual, quer dizer.
eu sou bi. E tudo bem, sabe? Eu não vou escolher, eu não tô confusa. Não é promiscuidade, eu só gosto dos dois. E é isso. Patrícia, tenho 38 anos, sou uma mãe solteira, mãe de 3 filhos, negra e tatuada. É bem complicado porque eu acabo recebendo inúmeros rótulos de mulher fácil, de mulher da vida, de mulher que só serve pra transar, por conta das minhas tatuagens, por conta do meu jeito espontâneo de ser. Mas eu tento incutir na vida dos meus filhos a valorização ao próximo, o amor ao próximo e o quanto eles não devem pensar nisso. Agora mesmo aqui, gravando esse vídeo para vocês ouvirem, a gente fez um comentário sobre o quanto que a gente sofre de discriminação e eu ainda sofro uma discriminação a mais por ser mulher, né? Isso é bem difícil, nos dias de hoje é muito difícil. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira tatuagem, assim que o tatuador terminou de fazer ela, ele disse, tá preparada para ser parada pela rota? E aí eu olhei pra ele assim, eu fiquei muito assustada, eu entrei em pânico, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ficar sendo parada pela polícia direto? Eu já era parada pela polícia, por que uma negra tá dirigindo um carro desse? Por que você tá andando com essa criança branca? As pessoas me paravam no mercado. E aí, de repente, agora uma negra tatuada, né, não tem o direito de estar vivendo essa vida. Então assim, é bem difícil, é bem complicado, é bem complexo. Eu lembro que quando eu saí da faculdade de pedagogia, entrei na psicologia, eu ouvi vários comentários na qual me rotulavam. Você agora vai se tornar uma drogada, né, porque é isso que se espera de você. Você vai ser uma desempregada e você vai ser um nada, né. E o quanto essa sociedade está sempre rotulando a gente, né? E esses rótulos, eles fazem mal, né? Crianças morrem por rótulos todos os dias. Crianças cometem suicídio todos os dias. Adultos também. E dói, machucam, né? Eu não sou o que os outros pensam. Eu sou o que eu acho de mim, né? Eu sou o que eu sou. E eu acho que todo mundo deveria acordar para isso, né? Olhar para um outro como olha para si mesmo. Tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Você olhar para o próximo como você gostaria de ser tratado, né? Isso é você ter amor pelo próximo. Não é a religião que faz você ter amor, não é a cor da sua pele que te faz ter amor, não é o seu gênero que faz você ter amor. É você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Enquanto a gente continuar tratando as pessoas como a gente acha que elas merecem, a gente ainda vai continuar compartilhando e compactuando com um monte de coisas horríveis nessa sociedade. Enquanto você não gostar da pessoa que é da direita ou que é da esquerda, da pessoa que torce pro time X, ou da pessoa que tem a cor da pele X, ou a pessoa que tem o gênero X, meu, você não presta nem pra estar nessa sociedade, desculpa. Você tem que tratar a pessoa realmente como você gostaria de ser tratado. Acho que a partir desse princípio começam os direitos, né? Os direitos humanos. Amar o próximo. É isso. Oi, meu nome é Daiane, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de psicologia e eu sou feminista.
Fui chamada aqui, né, para falar sobre diversidade e ser feminista hoje em dia tem sido um ponto de diversidade, porque quando você se assume, você automaticamente é bombardeada por ultraje, por pura maldade das pessoas que te cercam. Pessoas, em sua maioria homens, mas também de mulheres. Porque a todo tempo você é testada no que você acredita. Então assim, é bastante difícil, perdi amigos, amigas, familiares, briguei com muitos. Acho que essa é uma história que muita gente vai se identificar. E assim, o que é ser feminista? É você lutar para conseguir direitos e fazer valê-los. O direito sobre a vida, que é uma coisa que a gente não tem. Um direito sobre o nosso corpo, que é o que a gente não tem. E para exemplificar isso, é só ver o quantos feminicídios acontecem porque a mulher decidiu abandonar o cara e ele se achou no direito de matá-la. Então assim, você não tem direito à sua própria vida. Você não tem direito ao seu corpo quando você não pode decidir interromper uma gravidez. Você não tem direito ao seu corpo quando você quer decidir o que você vai usar de roupa. Você tem que pensar sempre no que você vai encontrar pelo caminho. Então, assim, muito além disso, o feminismo ele é o quê? Ele é um grupo que ele luta pelas mulheres. Ele quer fazer valer esse direito, ele quer ir atrás de... Ele luta pelas mulheres, ele busca ajudar toda e qualquer situação. E é muito difícil você se assumir feminista. Dói, machuca. Primeiro porque você descobre que certos comportamentos que antes eram normais pra você são violentos. E de pessoas que você menos imagina. O seu companheiro, a sua família, os seus amigos. Tudo isso dói muito. E eu vim hoje aqui pra mostrar isso. De início é muito difícil você perceber, porque você nunca quer assumir isso. O quanto você recebe mal por toda parte. Mas que existe uma saída. Mas que você precisa lutar pra ela. E você precisa entender que ela acontece. O que não é fácil. Mas é só lutando que você vai conseguir entender. Bom, sou o Robson, tenho 31 anos, vim falar de preconceito, né? Que é o que moveu a minha vida inteira. Bom, sou filho de bisnetos, né? De escravos, né? E por parte de pai, cresci na periferia do Heliópolis, fui para Osasco, mas daí que tem uma passagem bem forte na minha vida, né? Que eu estudava em São Caetano, que é uma cidade bem organizada e da sua maioria branca, né? E eu como periférico lá do Heliópolis, um dia na escola brincando, né? Com os amigos, os colegas. Tinha 2 colegas na verdade, né? Porque eu vivia brincando sozinho com a minha bola ali, brincando pelo pátio. E dali, uma passagem, voltando do intervalo, a gente chega na sala e a professora passa algumas atividades ali de criança, normal, e a gente brincando, eu sento em uma mesa com 3 alunas, esses 2 meus amigos, né? E dali foi o que marcou a minha vida, o que mudou, na verdade, né?
E ali o preconceito chegou na minha vida de uma forma estranha, né? Porque criança não entende muito bem o que está acontecendo. E foi quando uma menina olhou para todos os outros que estavam ao redor e falou: nossa, vocês vão brincar com ele? Por quê? Aí todos os outros olharam e falaram: mas o que você quer falando com isso? Ninguém está entendendo o que você está falando. Não, você não está vendo? Olha a cor dele. Dali eu abaixei minha cabeça e fiquei tentando imaginar o que passava na cabeça daquela menina, né? E dali todos olharam com um olhar estranho para aquela garota, né? E meus dois amigos continuaram ali comigo e me acariciando, dando carinho ali, que eles não sabiam o que estava acontecendo. E os outros 4 ou 5 que estavam ali saíram, né? E dali foi bem marcante para mim, cara, porque eu procurava entender tudo aquilo, né? Cheguei em casa perguntando para minha mãe o que estava acontecendo, né? E minha mãe, nordestina, estudou até a 5ª série dela, mas sempre trabalhando, né, na luta. Não soube explicar bem o que estava acontecendo, né? E dali em diante eu comecei a procurar por mim mesmo, né? Uma criança com 5 anos, 6, tentando buscar, entender o que estava acontecendo, né? E dali eu tive também um contato, ali mesmo na periferia, né? Que é uma Brasília, eu lembro, uma Brasília branca, tocando no toca-fitas, estava tocando Bob Marley. E eu parei, olhei para o Senhor, perguntei quem era aquele rapaz, né? E ele me explicou: esse aqui é o rei do reggae, né? Eu: nossa, que legal a música. E onde fica? Ele falou: ele é da Jamaica. Mas esse ritmo é muito forte na África, né? Dali eu procurei buscar, entender a minha origem, a origem da minha família, que é da África, né? África, continente tão esquecido, né? Mas tão machucado, né? Pelo tempo, né? Cresci em meio a tudo isso. Então, buscava ali na escola mesmo, tá com as pessoas que eu gostava, e quem gostava realmente de mim. Tinha momentos legais, né? Que ali a gente podia tinha dias, né? A gente podia levar um disco e ouvir e tal. E eu tinha referências, né? Eu levava sempre o meu disco do James Brown, do Jackson 5, porque é com quem eu me identificava, né? Porque eu tinha o meu Black Power, eu tinha aquele meu jeitinho, né? Preto de ser, né? Nossa força. E na escola mesmo ninguém conhecia, né? Só eu ali, o pretinho, com o disco do James Brown, do Jackson 5. E só eu brincava ali, dançava sozinho. E é isso, cresci buscando essas referências, né? Angela Davis, Pantera Negras, né? Malcolm X, Martin Luther King, que foram quem dava os caminhos, né? Pra gente ter a consciência do que a escravidão trouxe, né? O que acarretou todos os pretos, né? do mundo, né? Não só no Brasil. E aqui no Brasil a gente foi jogado, né? Colocado ali, ó. Foram para as favelas, né? Que é onde a dificuldade dobrou, né? Triplicou. E hoje eu sou um sobrevivente, né? Trabalho, né? Para sobreviver, não para viver, para sobreviver. A periferia é isso, sobrevivência. E como eu falo com meus amigos, a luta continua, né?
Bom, meu nome é Luiz, sou Luiz Carlos, tenho 57 anos, né, sou casado, tenho 2 filhos, né, e eu fui convidado a falar sobre diversidade. Né, então, acho que num primeiro momento a gente tem que pensar diversidade enquanto diverso, né, o diferente, né, a enorme gama de facetas e diferenças que existem entre as pessoas, né? Que de fato ninguém é igual a ninguém, né? Mas o mundo e a sociedade criou categorias, né? Que estabeleceu diferenças, né? Entre as pessoas. Então, para começar a falar sobre diversidade, eu acho que é legal pensar que a gente nunca se entende como diverso, né? Mas é um mundo que nos apresenta a diversidade, né? Um mundo que te coloca numa categoria que faz com que você comece a se sentir diverso, né? Diferente da norma. Então, acho que quando a gente pensa em experiências de vida, né? Acho que uma das experiências de vida que eu coloco em sala de aula, né? Onde eu fui apresentado a diversidade, né? Foi no meu processo de alfabetização, né? Na cartilha Caminho Suave, né? Então, no quadro das profissões haviam lá, né? O engenheiro, o médico, né? E o engenheiro, né? Era em preto e branco, né? Tem uma certa idade. O engenheiro tinha um cabelinho assim, de ladinho, lisinho, assim, né? O médico tinha um olhinho puxadinho, né? E o lixeiro tinha um cabelo encaracoladinho, assim, né? E aí eu ficava assim, gente, né? Olhava pro meu cabelo. Eu falei, nossa, acho que tem a ver comigo, ele é negro, né? Como eu sou negro, então parece que esse é o lugar do negro na sociedade, então isso foi assustador, né? Fui para casa e conversei com meu pai, com a minha mãe, e eles disseram que não, você tem que estudar, e que o mundo é mais ou menos assim mesmo, né? Mas aquilo foi marcando, né, minha vida, e é claro que vivendo numa sociedade como a nossa, você não tem como não subjetivar o racismo, né? E internalizar o racismo e nutrir valores e características de pensamento de racistas, né? Que até você se autodiscrimina, né? Na minha adolescência foi uma outra experiência assustadora, né? Só que aí não foi o mundo me apresentando a diferença, que era a questão da diferença racial. Foi quando eu percebi que isso já estava internalizado em mim, né? Foi quando eu ouvia música, eu era adolescente, né? E por volta de 72, 71 tinha videoclipe, né? Então você conhecia os cantores, né? E as cantoras pela rádio, né? E ouvia. E aí eu vi um super hit lá da Era Rosa e Marvin Gaye, né? Era Stop no Clandestine, acho que era 72, 73. E aí, assim, na minha fantasia, a Diana Rosa era loira e o Marvin Gaye era loiro, né? Porque, né, fazer sucesso, ter grana, ser reconhecido, não podia ser negro, né? E quando eu os vi, né, na revistinha pop lá, aquela coisa, eu fiquei perplexo, né? E aí eu fiquei chocado com a minha forma de entender que as pessoas que poderiam fazer sucesso não poderiam ser negras. Isso foi muito chocante para mim, né? Fiquei muito mexido com isso e acho que a resposta a essa experiência foi a minha adesão ao movimento negro, né? O Black Power, né? Aí eu fui para os extremos, aí eu saí em baile de negros, só eu ouvia música de negros e só dançava música de negros. Então eu falei, não, agora é Black Power, etc., vamos para militância, né? E com uma série de questões, né, que sempre me acompanharam. E eu acho que só no curso mesmo de graduação que eu comecei a entrar em contato com a questão da ideologia, né, das ideologias e do como numa sociedade que ela está organizada sobre
regimes de poder, formas de poder, né? E imposição de relações de poder e grupos que são tidos como normais ou privilegiados, né? Como você tem que se adequar a essas normas e o quanto isso vai te oprimindo, né? Pensando subjetivamente, né? E aí, tanto o processo psicoterápico, né, pessoal, quanto um processo de militância, né, por transformar essa sociedade tão desigual e opressora, tem sido o meu caminho, né, a minha forma de estar no mundo. Então, se eu tenho podido contribuir com a questão da diversidade, acho que tem sido a partir do tipo de posicionamento que eu acredito que o psicólogo deva ter, né, de enfrentamento das ideologias, das relações de poder numa sociedade tão perversa quanto a nossa, né, como a gente tem que estar atento e quanto a gente tem que colocar a psicologia a serviço desse desmantelamento, né, dessas relações de poder, dessas ideologias, dessas verdades pré-estabelecidas e que as pessoas internalizam como verdades e que acabam também constituindo sofrimento psíquico e reproduzindo relações de poder que vão produzir sofrimento dos outros. Então, é nesse sentido, né? Acho que a minha trajetória, né? A minha reflexão, a minha contribuição com o videozinho da diversidade é essa. Tá bom? Samuel de Souza, tenho 40 anos, sou professor formado em letras, pós-graduado em mitologia africana. Vou falar de um tema que inclui a diversidade, fui convidado para falar sobre isso, e eu vou abordar sobre religião. Temos visto na mídia pessoas, grupos, que se juntam a respeito das suas filosofias e dos seus idealismos religiosos. Pessoas que muitas das vezes parecem reivindicar um direito dentro de uma sociedade, a sua prática voltada à sua fé. Independente de qual grupo, independente de qual crença, eu tenho visto algo muito preocupante. Pessoas se degladiando, brigando e através da violência querendo favorecer ou impor algo que eles gritam ser direito. Como percebemos, pessoas que muitas das vezes começam a cabecear esses movimentos, fazendo marchas para isso, marchas para aquilo, para no fim se agredirem. É muito triste hoje a gente olhar para uma sociedade aonde não consegue aceitar o diferente, aonde não consegue suportar a crença do próximo. E eu vim aqui para relatar algo que aconteceu comigo. Nós sabemos que no dia 20 de novembro os comemoros estavam na grade curricular, na época que isso ocorreu, sobre a consciência negra. Como é de saber de todos os meus colegas que eu sou adepto a uma filosofia africana, uma religião africana, que tem por nome Ifá, a religião dos Yorubás, onde eles cultuam de uma forma diferente a fé. E recebi o convite de diversos amigos meus, alguns alunos que achavam até interessante, pediam até para eu abordar alguns assuntos de como que funcionava o olhar africano para a fé. E muitas das vezes eu me continha, porque eu não poderia levar e falar livremente como que funcionava essa prática religiosa, mas eu tentava levar de uma maneira um pouco acadêmica de como que funcionava essa sociedade com um olhar
para a religião. Surgiram eventos onde eu disponibilizei de roupas, de indumentárias, de alguns artigos, vasos e apetrechos que compõem toda essa cultura. E quando foi para colocar em prática esses alunos em atuação, eu percebi uma grande resistência, não só dos alunos, mas também percebi de alguns colegas que tinham também uma diferença de crença, que não queriam ver aquilo sendo promovido. E eu encontrei muita resistência da parte dos alunos, inclusive, eu posso encenar determinada, mas eu não posso vestir essa roupa. Por quê? Porque a minha denominação não permite que eu faça isso. E acabou querendo meio que virar um caos tudo isso. Mas eu conversando com os alunos, explicando para eles como que funcionava, porque eu tinha que dizer como que funciona um gesto, uma dança, que cultuava, qual era a religião que cultuava, que falava do oráculo, falava do panteão africano, aonde tem os orixás, porque é fácil, muitas das vezes, a gente apresentar na mitologia grega, na mitologia romana. Quando se fala da mitologia africana, é um pouco complicado e um pouco resistente, porque isso também já é algo do nosso berço cultural. Isso já nasceu entre nós, impregnado na gente, de aceitar esse diferente. Então, com muita dificuldade eu consegui explanar para os alunos como que funcionava, que eles não estavam tendo um comprometimento religioso, mas que eles estavam tendo um comprometimento com a educação, mostrar para o outro que precisa respeitar o diferente. Acontecendo isso, nessa resistência, não iria demonstrar a diversidade, não ia demonstrar o respeito. Consegui convencer. Posterior a isso, eu consegui convencer os alunos, o evento aconteceu. Aconteceu algo muito triste, porque alguns pais de alunos que se intitulavam de uma determinada denominação se revoltaram a ver algumas postagens de que aqueles alunos vestiram aquela roupa, que aqueles alunos tocaram tais instrumentos, e isso foi algo muito triste, muito chateado, porque se reuniram, alguns queriam até tirar os filhos da escola e outros, quando preletava alguns alunos, saíram da hora da preletação de falar um pouco mais de como que vivencia esse povo. Então, eu acredito que esse foi um caso particular que aconteceu comigo, que me deixou em alerta de como que está moldado o ser humano, de como que o ser humano consegue enxergar o outro. E dentro dessa vivência eu fiquei um pouco assim apreensivo até mesmo de ensinar algumas coisas dentro da escola, porque teve uma resistência tão grande. Como que isso vai ser recebido com o outro? Porque o ser diferente dá trabalho, o ser diferente muitas das vezes é perigoso. Não que eu aprove tudo isso que está acontecendo no meio social, onde pessoas chegam, destroem, porque eu acredito num olhar um pouco mais amplo de que existe violência das duas partes, porque não tem respeito. Onde não tem respeito, não tem paz. Então vai ter guerra, vai ter violência. E a religião do povo Iorubá, pelo que eu acredito, pelo que eu aprendi, pelo que eu entendo, o africano, ele respeita o seu próximo. Ele ama o seu próximo de forma ímpar, né? Isso eu falo a respeito daquilo que eu aprendi, da filosofia que eu aprendi, da experiência e da vivência que eu tive com o povo Iorubá, a religião que está ali dentro da Nigéria. Aí você vai dizer, mas eu vejo isso, eu vejo aquilo em outras partes da África. Eu falo daquilo qual eu convivo. E eu não acredito que pessoas se atacando vai vir a paz. E que está se instaurando, tá? Uma guerra religiosa. E quando aconteceu isso, apesar de ficar triste de ver essa resistência, eu consegui transmitir àquelas pessoas como que funcionava respeitar o próximo. E tive êxito, tive tristeza em alguns momentos, mas tive êxito. E eu lendo sobre religião, eu vi um ditado que dizia assim, que as religiões, elas são rios, que deságua num único oceano chamado Deus. Então, se a religião ela é rio, que deságua em Deus,
que esse rio ele seja um rio de amor, de generosidade, de gentileza e de prosperidade e crescimento. Seja ele espiritual ou cultural, mas que o respeito seja o único mediador acerca daquilo que nós acreditamos. Temos que emanar para o mundo coisas boas, independente da sua fé, independente do seu Deus, independente da sua crença. Fica a dica, que você pegue um rio onde você possa desaguar nesse grande oceano chamado Deus. Beijo para todos vocês e que a paz reine para a humanidade, independente da fé. Talvez você esteja se perguntando, né? O que o branco, hétero, cis pode falar sobre diversidade? Eu vou falar daqueles que nunca são falados, dos loucos. E é muito interessante isso, porque eu posso falar desse lugar, porque eu falo do lugar de quem disputa uma luta. Uma luta. Você está me entendendo o que é luta? Hoje em dia, a gente sempre fala de um lugar muito específico, que é do lugar da fala. Não, eu falo do lugar da luta. Eu não sou louco, tenho certeza disso. Afinal das contas, só os neuróticos têm certeza do que falam. Mas os loucos, eles apontam pra gente o que eu posso falar. Bom, meu nome é Leonardo, eu tenho 33 anos, sou psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia social, professor. Mas nada disso importa, absolutamente nada importa. O que me importa de tudo isso é dizer que eu posso olhar do lado de quem está do meu lado e dizer: eu luto e luto com você. Não luto contra ninguém, eu me orgulho de quem está lutando do meu lado. E é exatamente nesse lugar que eu posso falar do louco. Você já parou para se perguntar quem é o louco? Você já parou para se perguntar quem é esse cara que está fora do discurso, que alucina, que de repente fala uma coisa que não existe, que é alguém mais diverso? Que é alguém que consegue falar mais de diversidade do que aquele que vê coisas que não existem? É desse que eu quero falar. É desse que eu quero que você reflita. Reflita. Quem é o louco? Quem é a loucura que habita em cada um de nós? Me diga, você que está aí parado me ouvindo, quem é o louco dessa sociedade? Porque os loucos, os loucos, esses sabem muito mais de nós do que a gente pode acreditar. É isso. Pense um pouco sobre o louco, que nós vamos avançar nessa sociedade. Porque afinal das contas, o que é diversidade se não dois versos sobre a mesma coisa? Diversidade, diverso, dois versos. É isso, obrigado.